As mudanças climáticas estão ameaçando a saúde do maior habitat do planeta, os nossos oceanos. Responsáveis por 71% da superfície da Terra e por 97% da água em todo o mundo, os oceanos desempenham um papel crucial para a sobrevivência humana. Eles regulam nosso clima, geram mais da metade do oxigênio que respiramos, nos dão energia e alimento. Ou seja, a dependência humana em relação aos oceanos é gigantesca. Mesmo assim, as nossas ações estão comprometendo cada vez mais os seus recursos e a sua biodiversidade. Nesta semana em que celebramos o Dia Mundial do Oceano, eu te convido a entender comigo os impactos do aquecimento global para o ecossistema marítimo, além das suas implicações para a soberania nacional. Eu sou a Gabriela Viana, vamos juntos discutir tudo isso e muito mais aqui no último episódio desta temporada do Conexões para Convergir, porque sim, os oceanos importam para todos nós. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Os oceanos têm absorvido mais de 90% do excesso de calor do sistema climático e 30% das emissões de CO2 geradas pelo homem. Os dados são do último relatório especial do IPCC sobre os oceanos e a criosfera, lançado em 2019. Esse processo é responsável pela elevação do nível do mar, o aquecimento dos oceanos e pelo fenômeno chamado de acidificação, que decorre da absorção de dióxido de carbono. Mas quais são os impactos reais dessas ameaças para os nossos mares? De que forma essas mudanças afetam a biodiversidade dos oceanos, a segurança alimentar e trazem implicações para a soberania nacional? Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável fazem parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da ONU, estabelecido desde 2015. Mesmo assim, olhar para o oceano e conservá-lo tem sido uma missão e tanto para o mundo. Para nos ajudar a entender questões tão essenciais que envolvem o futuro dos oceanos, estão aqui comigo hoje os estudiosos Ana Flávia Barros Platial, professora de Relações Internacionais associada do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB, e professora da Escola Superior de Defesa. Ana Flávia, seja muito bem-vinda. Olá a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, Gabriela. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. E também Jefferson Cardia Simões, professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jefferson, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu, Gabriela. É uma honra estar aqui participando desse encontro. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria que vocês deixassem muito claro aqui para quem está nos ouvindo qual o papel dos oceanos na regulação do clima global e como as mudanças climáticas estão alterando esse cenário na prática. Eu gostaria de iniciar dizendo que a comunidade científica tem demonstrado de forma indiscutível essas grandes mudanças que estão acontecendo no oceano como um corpo único e que são diretamente ligadas às mudanças climáticas e aos seus efeitos. Há uma implicação do ponto de vista das políticas que é gigantesco e tanto mais preocupante porque nós não temos muito claro quais serão os futuros cenários. Muita coisa pode acontecer. O importante com relação a tudo isso, são alguns pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a gravidade da questão, haja vista que o oceano é central para a nossa sobrevivência e nós estamos num contexto de policrises, várias crises combinadas e a principal delas, sem dúvida alguma, o que nós chamamos de emergência climática, ou seja, o reconhecimento político do fracasso de toda a cooperação internacional para responder de forma adequada a mais de 30 anos de relatórios científicos do mais alto nível, demonstrando que o problema estava se agravando. O segundo ponto, o oceano como central para a nossa sobrevivência, e daí tem um conceito que eu gosto muito, que é o interesse vital da humanidade. Nós não estamos discutindo aqui como salvar o planeta ou como salvar o oceano.
Nós estamos discutindo aqui como salvar a nossa qualidade de vida, a nossa espécie, a nossa riqueza, a nossa saúde, ou seja, tem toda uma questão ligada a essas mudanças do oceano, do ponto de vista da política, que aumentou o nosso desafio à medida que o tempo passa. Jefferson, eu gostaria de ouvir a sua análise também. Na sua visão, como as mudanças climáticas estão alterando o papel dos oceanos na regulação do clima global? O que falta muitas vezes é um entendimento mais profundo que o sistema atmosfera e oceano é acoplado. No nosso jargão, acoplado quer dizer eles trabalham junto, eles trocam energia, eles trocam matéria. E quando nós falamos em clima, nós falamos no sistema acoplado oceano-atmosfera. O que está acontecendo? Ao momento que nós começamos a mudar o balanço de energia do planeta, por que estamos mudando o balanço de energia do planeta? Porque estamos segurando mais energia para o planeta atingir uma temperatura de equilíbrio. Talvez seja um conceito meio difícil, meio de entender, mas basicamente o que os cientistas sabem? A Terra tem temperatura de 14,5, 15 graus já, a temperatura média do planeta. E essa aí é consequência da distância Terra-Sol. Mas tem um fator, se fosse só isso, a temperatura do planeta era para ser menos 15. E aí vocês vão me perguntar como é que é 15? Por causa do efeito estufa natural. Era 14,5. E agora nós estamos botando mais esses gases estufas e a temperatura está aumentando para atingir uma nova temperatura de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio diz o quê? Do planeta. A energia que chega do Sol tem que ser igual à que sai do planeta. Senão o planeta aqueceria infinitamente. É isso que está acontecendo. E com isso, uma série de modificações. Aquecimento do oceano, evidentemente, da superfície dos oceanos, assim como ocorre da superfície do continente, da atmosfera, as camadas dos oceanos, em alguns lugares já aumentaram mais de 1 grau. Isso implica transferência de energia tanto para a atmosfera, mas também para o oceano mais profundo. E isso vai, é claro, começar, por exemplo, a mudar os padrões de correntes oceânicas e fazer que haja migrações na biota. Mas nós temos que entender que também o oceano, ao transferir mais energia, ser aquecido mais, transferir mais energia para as duas regiões polares, começa a afetar principalmente a cobertura de mar congelado. E aí nós entramos, e esse é o fator mais assustador, que quando o mar congelado começa a derreter, inicia uma série de retroprocessamentos, ou seja, simplesmente uma cadeia de eventos que acelera mais ainda o processo de mudanças do clima. E o caso claro é o rápido desaparecimento do gelo marinho ártico, que está fazendo que mais energia solar seja absorvida pela superfície do oceano e que aqueça mais, e que derrete mais gelo, e que aqueça mais, e assim por diante. E Jefferson, o que é possível ser feito para alterar o atual cenário? Olha, fora as ações que eu não acredito, que é geoengenharia, e isso implica fazer grandes modificações no sistema ambiental, usando, por exemplo, grandes sequestradores de carbono, botando no espaço ao redor do planeta satélites que fariam a menos radiação solar chegar na superfície. O que nós temos que fazer, no final das contas, é reduzir a nossa pegada de carbono. Não tem jeito. Porque nós temos que reduzir o aspecto não só do CO2, mas dos outros gases também, mas lembrando que aí o CO2 ainda tem a questão de afetar a acidez do oceano. Então passa pela mudança da malha energética do planeta. Não existe outro caminho a ser seguido. Ana, o aquecimento dos oceanos, como bem colocou aqui pra gente o Jefferson, representa uma ameaça para toda a humanidade. Inclusive, estudos recentes que foram divulgados no início de 2024 indicam que em 2023 esse fenômeno alcançou o 5º ano consecutivo de recordes de temperatura. De que forma, na sua avaliação, o aquecimento oceânico impacta na segurança alimentar global? Essas grandes transformações que o oceano vem sofrendo por causa dos impactos das mudanças globais têm sido tratadas na literatura como limites planetários que estão sendo ultrapassados. Esses limites planetários é todo um quadro analítico que os suecos construíram, principalmente Estocolmo, mas tem várias equipes trabalhando conectadas com eles, várias redes científicas,
como, por exemplo, também o Copérnicus, que é uma estrutura de laboratórios europeus conectados, e eles estão mostrando que essa conexão que o professor Jefferson explicou entre o oceano, a atmosfera, o clima, a biodiversidade, são questões extremamente complexas e os dados que eles têm trazido são cada vez mais alarmantes com relação a mudanças que levam a perda acelerada de diversidade biológica, mudança de hábito de vários seres vivos em espaços diferentes ao mesmo tempo e, às vezes, ainda sem uma explicação muito clara do que aconteceu, morte de muitos animais que não conseguem se adaptar ou não conseguem sair daquele espaço. Então, não é só uma questão de segurança alimentar, são sistemas extremamente complexos de interação dos seres vivos marinhos que afetam também as aves e, inclusive, outros seres vivos na terra. E, claro, nas costas, manguezais e etc. Então, são questões que são muito mais amplas do que pensar simplesmente na pesca, no camarão, nas algas, nos corais. A escala que a gente tem que analisar é uma escala planetária. É muito possível que haja crises graves de fome devido à proliferação de pragas, que podem ser qualquer inseto, por exemplo, bactérias que a gente ainda nem conhece, novas pandemias, são várias questões ligadas à segurança alimentar. O que nós temos visto, do ponto de vista da política, em escala sistêmica, é que esses efeitos eles estão sendo tratados como efeitos em cascata. E eles geram o que os cientistas, principalmente da biologia, das ciências da vida, chamam de efeitos cascata dos tipping points, que são os pontos de inflexão. Então, talvez os nossos ouvintes tenham ouvido falar, por exemplo, no caso da floresta amazônica, se o desmatamento for muito acelerado, chega a um ponto que a floresta não consegue mais se adaptar à nova realidade, ela começa a morrer. É o tipping point, é um ponto de não retorno. A gente que estuda política está muito preocupado, porque quando a gente lê esses relatórios científicos do mais alto nível, cada vez mais essa hipótese dos efeitos cascatas, dos tipping points, tem aparecido. Um exemplo que chamou muita atenção da nossa equipe recentemente foi que, com a mudança da corrente meridional do Oceano Atlântico Norte-Sul, essa transferência de calor que o professor Jefferson mencionou traz efeitos muito graves para os padrões climáticos que afetam o Brasil e que afetam diretamente, então, o agronegócio brasileiro e a nossa capacidade de produzir comida. E isso tem sido visto como um grande desafio para a comunidade científica, porque isso nos obriga a conectar o que está acontecendo com a Antártica, o que está acontecendo com o Atlântico Sul e o que está acontecendo com o Brasil, chegando até a floresta amazônica. Professor Jefferson, você pode explicar para a gente, do ponto de vista científico, como que ocorre o processo de acidificação dos oceanos e como que esse fenômeno impacta não só a biodiversidade marinha, mas também a segurança alimentar? O que acontece é o seguinte: na natureza, o CO2, ao reagir com a água, o próprio CO2 vai a reação química de um ácido fraco que, aos poucos, aumenta a acidez das camadas superficiais do oceano. E isso está claro, está observado, e mais ainda, o Oceano Austral é onde mais aumenta essa acidificação. Consequência disso, atinge direto a base da cadeia alimentar, ou da teia alimentar, que é o fitoplâncton. Por quê? Grande parte das carapaças do fitoplâncton são formados por carbonato de cálcio, como diz o nome. Se você aumenta a acidificação, esses organismos têm mais dificuldade de formar essas carapaças, eles têm que se adaptar, mutar ou migrar. Lembra-se ainda que o fitoplâncton tem outro aspecto básico no sistema ambiental, é o pulmão do mundo. É o grande sequestrador de carbono da atmosfera terrestre. Então, de certa maneira, a gente está fazendo uma modificação tão intensa que nós podemos desequilibrar todo esse processo natural de sequestro de carbono. Então, o que a gente pode colocar, e como a Ana Flávia colocou, é quando o número de fatores desse sistema ambiental vai ultrapassar de tal maneira
esses pontos de fricção que o sistema não tem como voltar. Voltar ao quê? Ao estado de equilíbrio anterior. O estado, por exemplo, antes da interferência humana. E quais são as consequências disso? Aí tem nós vários cenários. Cenários que nós podemos discutir de aumentos de eventos extremos, do próprio aquecimento do oceano e aumento de eventos de furacões e outro, devido a um rápido aquecimento da superfície do oceano. E isso tudo vai começar a gerar mais estresse dentro não só do sistema ambiental, mas como uma sociedade como um todo. E é um ponto muito importante que a Ana Flávia falou, porque volta e meia na imprensa existe um grande problema. As mudanças ambientais que nós estamos ocasionando vai acabar com o mundo. Não, não vai acabar com o mundo. Nesse tempo geológico, a espécie humana é insignificante. Mas nós estamos ameaçando quem? Nós mesmos. A elevação do nível do mar é um outro fenômeno que tem se acelerado muito nos últimos 30 anos, e isso representa uma ameaça iminente, especialmente para as ilhas e cidades costeiras, por causa do derretimento acelerado das geleiras e das calotas polares. Ana, como é que todas essas mudanças nos oceanos que a gente vem discutindo aqui podem afetar a soberania nacional? Essas mudanças impactam não a soberania nacional, elas impactam a relação de poder. Algumas ilhas desaparecerão, alguns estados terão as suas zonas costeiras totalmente transformadas depois de serem inundadas, e alguns estados, poucos estados, terão benefícios, porque terão uma nova realidade climática e ambiental e que pode ser melhor do que eles têm agora, principalmente estados que têm pouco acesso à vida marinha. Então, o que essas mudanças afetam não é diretamente a soberania do Estado, mas é uma relação de poder, porque a soberania ela é um termo devidamente consolidado pelo direito internacional. Os Estados são soberanos, aqueles reconhecidos como Estados soberanos permanecerão soberanos. O que vai acontecer é uma mudança brutal na relação de poder para aqueles estados que não conseguirem se adaptar, não investirem para ter mais resiliência, mais adaptação, proteger os seus próprios cidadãos. Então, essa mudança de relação de poder será provavelmente um grande desestabilizador da ordem global. Isso é muito grave do ponto de vista da geopolítica, porque essas transformações elas oferecem oportunidades para alguns estados, por exemplo, a navegação no Ártico, que fica mais viável do ponto de vista econômico e tecnológico, e oferecem riscos para a maior parte da população no planeta. Então, grandes mudanças são esperadas. E isso é um grande paradoxo do ponto de vista das relações internacionais, porque nós reconhecemos que há suficientemente de dados empíricos, científicos, para que mudanças políticas sejam negociadas dentro e fora do sistema da ONU, mudanças em arenas regionais e nos mais diversos pontos do planeta. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a governança do oceano é absolutamente fragmentada. Não tem uma organização trabalhando de maneira efetiva para responder a esses temas que nós estamos discutindo aqui. O oceano é todo recortado em espaço geográfico, espaço sob jurisdição nacional, espaço além da jurisdição nacional, coluna d'água, fundos marinhos, ele é todo recortado pelo direito, pela geografia, pela geopolítica, e o que falta do ponto de vista da política é unir todos esses recortes de uma vez e fazer do oceano um grande, único corpo, que é o grande regulador da vida no planeta. Quando você junta todas essas questões, o que vem em conclusão é que a soberania dos estados não está assegurada, porque quando há uma grande crise, qualquer que seja, a crise da pandemia do Covid-19 deixou isso bem claro, qualquer crise sanitária, econômica, política, socioambiental, qualquer crise, ela ameaça todos os estados vulneráveis. Jefferson, quais são as implicações geopolíticas dessas crises geradas pela mudança do clima?
O caso mais claro hoje é a questão do Ártico. Para quem não sabe, a grande parte da Guerra Fria foi embaixo do gelo marinho ártico, do mar congelado. Só que, de repente, esse mar congelado está desaparecendo numa velocidade que nós não conhecemos na história da humanidade. E isso está implicando o quê? Abertura de novas rotas de transporte, com novos atores entrando no Ártico. China, Índia, até o Brasil agora está interessado no Ártico. Isso está mudando e facilitando a busca de recursos minerais no Ártico. As fronteiras de óleo e gás estão mudando. 2, está mudando a estratégia militar para o Ártico. Está permitindo a entrada de navios de superfície dentro do Ártico. E começa a trazer uma série de questões que estavam subjacentes, que era para os Estados Unidos o livre acesso ao Ártico, ao norte da Sibéria, que para os russos isso é quase que entrar no seu mar territorial. Não que eu seja, mas é uma crise que não ocorreria no passado, gerado por uma mudança climática na escala global. E assim por diante. É incrível que pareça, mas até mesmo a relação Canadá-Estados Unidos começa a ser estressada, porque os Estados Unidos não reconhece como território canadense os canais entre as diferentes ilhas do Ártico canadense. Diz que é mar internacional. Ou seja, uma série de eventos que nós não estávamos prevendo há 15 anos atrás, sendo geradas por uma mudança climática em larga escala. Como eu disse na abertura desse episódio, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável fazem parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da ONU, estabelecido desde 2015. Na avaliação de vocês, quais são os principais obstáculos para a implementação desse objetivo, especialmente em países em desenvolvimento? Eu só queria voltar um pouquinho e falar que, do ponto de vista das negociações multilaterais, principalmente no âmbito da ONU, o oceano tem sido tratado de uma forma muito inadequada, desde sempre. A grande convenção do mar, que é a UNCLOS, ela entrou em vigor na década de 90. Tá? Então, são aí 30 anos fazendo alguns remendos, algumas negociações, e uma fragmentação que se fortaleceu bastante, e isso é um grande problema. O ODS 14 está muito longe de resolver essa questão. Então, na minha visão, ele é absolutamente insuficiente. O ODS 14 nasce nesse contexto de uma grande clivagem entre o norte e o sul, que é uma simplificação óbvia, porque eu estou falando de 200 países, praticamente, mas é uma clivagem que é bastante útil para entender por que o ODS 14 foi adotado do jeito que foi. Houve vários países que não queriam que tivesse um objetivo de desenvolvimento sustentável sobre o oceano. E foi uma pressão de países em desenvolvimento, como o Brasil, para que, sim, isso entrasse de alguma forma, nem que fosse transversal com outros ODSs do clima, por exemplo, e acabou, resultado de negociação, que houvesse um ODS só para o oceano. Se nós olharmos os indicadores e as metas do ODS 14, em comparação com a importância do oceano para a nossa sobrevivência, que eu gosto muito de sintetizar com 2 palavras, saúde e riqueza. Eu vi isso de um oceanógrafo americano, achei o máximo. Saúde e riqueza, a nossa, da humanidade, a nossa vida, que depende do oceano. Se nós compararmos a importância do oceano com o que o ODS 14 diz, ficamos sempre muito decepcionados. Muito decepcionados. Ele não chega nem perto do que deveria estar sendo alinhado do ponto de vista diplomático. Como bem reforçou a Ana Flávia aqui, a saúde e a riqueza dos oceanos estão ameaçadas. E se eles estão sob ameaça, a vida humana também está. É urgente que governos, empresas e a sociedade se unam em prol dos oceanos. E é por isso que convidamos o Rubens Filho, que é gerente de água e oceano do projeto Blue Keepers, para participar do nosso quadro que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. A iniciativa integra a Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU, Rede Brasil.
Hoje ele está consolidado como um dos maiores projetos do Pacto Global da Rede do Brasil na proteção do oceano e na diminuição da produção do plástico e também na conscientização sobre o papel e a responsabilidade do setor empresarial. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e o momento em que ele está agora? A gente vai ouvir o depoimento do Rubens Filho. Rádio Soberania e Clima. Bom, o Blue Keepers ele tem aproximadamente 3 anos de existência. Ele foi criado dentro do Pacto Global da ONU, da Rede do Brasil. Ele teve um intuito muito grande desde a sua composição para unir o setor empresarial dentro da causa da redução do plástico no oceano. O plástico, que é um dos materiais, infelizmente, mais encontrados nas águas pelo mundo, tanto nos rios, obviamente, depois tanto no oceano, e que tem um impacto muito grande na biodiversidade, que tem um impacto muito grande na sustentabilidade oceânica como um todo. De lá para cá, o Blue Keepers ele foi trabalhando em fases. Então, ele construiu uma fase de conhecimento, consciência, ao lado de universidade pública, de pesquisadores, justamente para entender qual é o tamanho hoje do impacto da produção de plástico no Brasil e como esse plástico também ele vai parar no oceano. Depois dessa produção de ciências, o Blue Keepers também começou a trabalhar com as ativações em praias. Ou seja, não somente eram as coletas amostrais, mas também alguns trabalhos de educação, conversa com a sociedade civil, com o poder público, ou seja, um trabalho muito mais amplificado do que somente retirar o lixo da praia. Nós estamos num momento onde o Blue Keepers ele, já lançou um webmapa, né, uma ferramenta digital, onde a gente consegue ver as portas de entrada desses resíduos para o oceano. São mais de 600 portas, elas começam pelas bacias hidrográficas, então mostra a importância dessa conexão entre, né, os rios do mundo, né, e o oceano. Qual é o impacto quando a gente polui um rio, ou polui um córrego, polui um afluente de uma certa maneira, e a gente depois tem isso como consequência para o oceano. E a gente está nesse momento do Blue Keepers, justamente ao lado das empresas, criando o primeiro inventário de resíduos a partir dos materiais coletados durante essas ativações. Esses materiais eles nos dão substância para entender qual é o tamanho hoje do problema quando a gente fala de materiais encontrados. A gente está trabalhando justamente nesses estudos mais técnicos para que a gente consiga prover soluções, não exatamente o Blue Keepers provendo e instalando, mas encontrando soluções para barrar a chegada dos resíduos na praia a partir de ecobarreiras ou de interceptores parecidos. Bem, diante da fala do Rubens, eu queria ouvir de vocês uma análise sobre a importância de projetos como esse, como um agente de freio mesmo para a degradação dos nossos oceanos. Olha, basicamente nós estamos numa grande luta eu não diria de convencimento, mas nós lutamos no presente com uma questão muito mais séria, que é a mesma questão de desinformação e negação da questão ambiental. As ações como essas têm que, evidentemente, ter uma forte relação com o empresariado mais avançado, que entenda que a sobrevivência do seu negócio, vamos dar o exemplo do agronegócio, é do próprio interesse do agronegócio a preservação ambiental e a estabilização do sistema climático. Então é essencial que a sociedade entenda, e isso também vai uma questão que eu tenho batido muito forte, abordar que a questão ambiental vai muito mais além do que florestas, além do que a Amazônia. O oceano é tão importante e muitas vezes mais importante do que o futuro da Amazônia. Evidentemente, nós não podemos ter uma visão assim isolada. Temos que entender que esse sistema todo é acoplado e único e indiviso. Até parece algo que as pessoas não se dão conta. Não existe parte mais ou menos importante nesse sistema. Eu acredito muito na mobilização da sociedade civil em projetos como esse, conectados com a ONU, com outros stakeholders internacionais, com outras ONGs em redes internacionais, etc. Porque eu acho que isso é uma forma de conscientizar as pessoas e, ao mesmo tempo, implementar projetos que muitas vezes o poder público não quer ou não consegue fazer. Então, são projetos que deveriam ser multiplicados, nós deveríamos ter muitos mais projetos, inclusive financiados pelo poder público, para contribuir
com a reparação dos danos causados. Mas também, isso é um tipo de atuação. Eu entendo que o Brasil precisa muito rapidamente olhar para o oceano de forma mais séria, do tamanho da gravidade do problema. Nós contaminamos a nossa própria zona costeira com esgotos que não são tratados, os rios, como outros países fizeram também. Claro que o Brasil não é o único, mas nós temos um dever de casa para fazer que é gigantesco. Se nós conseguíssemos mobilizar mais jovens, mais pessoas, mais militantes para ajudar nesse tipo de implementação de projetos, eu acho que nós teremos resultados muito concretos num curto prazo. E eu não vejo o poder público no Brasil incentivando essa mobilização junto com atores da sociedade civil organizada. Por falar em atores, o IPCC acredita que a única forma de mitigar os impactos causados pelas mudanças climáticas nos oceanos é reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Na visão de vocês, quais outras estratégias de mitigação e adaptação podem ser implementadas? Quais são os principais atores que devem ser envolvidos nesses processos? Olha, evidentemente o indivíduo pode contribuir, mas não é o indivíduo grande responsável por a maior parte dessa geração de energia. É as plantas industriais, é o agronegócio em larga escala e são as medidas, uma série de medidas de gestão ambiental dos diferentes estados-nação. Agora, também temos que entender que não existe solução milagrosa. O que nós podemos fazer e devemos fazer é diversificação das fontes de energia, a redução do consumo desfreado, e isso vai nos trazer também uma questão muito mais profunda que da sustentabilidade de uma sociedade de consumo. Só para complementar, eu acho que existem diferentes estratégias de mitigação a partir de abordagens muito diferentes. Mas um conceito que é muito importante, eu acho, principalmente para quem se interessa por geopolítica e soberania, é o conceito de segurança energética. Nós somos uma civilização absolutamente viciada em energia, em eletricidade, em máquinas, tratores, aviões, smartphones, todas as máquinas. Então, nós temos um grande problema aí, que é o consumo crescente de energia. Há, obviamente, avanços tecnológicos com combustível sustentável para aviação, combustível sustentável para navegação, setor de transporte de uma forma geral. Há outros que são muito menos convincentes, como, por exemplo, os carros elétricos, que geraram um debate muito profundo e muito técnico, porque o carro elétrico não responde à demanda global. Tem o problema das baterias. E aí tem um oceanógrafo que se chama Douglas Macaulay, que uma vez disse algo muito interessante. Se a transição energética aumentar rapidamente a demanda por terras raras e materiais que existem no fundo do mar e que se tornam economicamente viáveis para evitar o uso de combustíveis fósseis, isso implica o quê? A mineração nos fundos marinhos. Então, a gente vai estar resolvendo um problema e causando outro problema muito maior, que são os danos ambientais nos fundos marinhos por causa de uma mineração que provavelmente vai ser muito acelerada e insustentável. Então, as estratégias de mitigação não são simples. O que me parece óbvio, que me convenceu rapidamente, é que a nossa matriz energética, sendo muito limpa, muito baseada em água, está arriscada, vai mudar ao longo das décadas por causa dos fenômenos climáticos que nós sabemos que já estão afetando o Brasil. Então, aí eu volto para a minha questão. Como o Brasil está planejando garantir a sua segurança energética a preço acessível para toda a população brasileira no longo prazo? Eu não sei, eu acho que o Brasil não tem essa resposta, eu acho que a gente não está pensando, e essa é uma questão importantíssima. Então, a nossa estratégia de mitigação não pode ser simplesmente parar de usar combustível fóssil. Tem que ter algo para colocar no lugar. Não há estratégia de mitigação sem uma estratégia nacional para atender a demanda do povo brasileiro.
Quando a gente fala de nível global, de que maneira uma ação coordenada pode ser fomentada para garantir a conservação e a sustentabilidade dos oceanos? Gabriela, isso não vai acontecer nunca. Sabe por quê? A segurança energética é um dos pontos mais importantes da nossa civilização atualmente. Um estado que não tenha energia acessível, confiável, adequada para fazer a sua economia rodar, ele tem um problema gigantesco. Isso, nenhum estado tem demonstrado vontade política de abrir mão do seu poder decisório, de qual fonte de energia ele usará para o bem comum. Então, na minha opinião, essa coordenação não vai existir nunca. Ela será viável quando houver tecnologia que torne mais acessível, economicamente viável, alternativas e que as grandes empresas se sintam beneficiadas em fazer esse tipo de transição e, a partir daí, se cria algum tipo de círculo virtuoso que fará com que a transição para combustíveis renováveis seja muito mais rápida. Eu lamento, mas eu também sou tão pessimista quanto a Ana Flávia sobre esse ponto. E coloque dentro dessa situação também, adicione a questão de segurança ambiental de cada nação. E nós estamos numa situação muito difícil de negociação e ações conjuntas ao longo das próximas décadas. Quiçá nós vamos descobrir uma nova fonte de energia, mas no atual modelo que nós temos, ainda baseado na queima de hidrocarbonetos, e mesmo nós sabemos que não vai ser substituindo tudo, nem teria como, por energia solar, eólica, que nós resolveríamos o problema. Existem alguns estudos que apontam que é o seguinte: no momento que você torna o suprimento de energias ambientalmente mais apropriadas, mais corretas, você também tende a aumentar o consumo, ou seja, a demanda. A grande questão, cedo ou tarde, vai ser como quebrar o aumento dessa demanda infinita. Diante de tudo isso que a gente refletiu e aprendeu na conversa de hoje, eu já quero pedir para você, Jefferson, deixar as suas considerações finais nesse que é o último episódio da nossa temporada. Olha, basicamente o que foi falado aqui é que nós temos que ter uma visão integradora do sistema ambiental, principalmente no caso do Brasil. Nós não olhamos o suficiente para o oceano e para o entorno do Brasil, eu diria, para as montanhas dos Andes, para as crises hidrológicas que estão ocorrendo nos países ao redor do Brasil, para a África e as mudanças ambientais na África e para o Sul, para a Antártica. Se não tivermos essa visão, nós não vamos compreender como esse sistema todo é casado e o aspecto dos oceanos no nosso dia a dia. Ana, eu também quero pedir para você deixar as suas considerações finais. Depois de tudo que a gente falou até aqui, que mensagem você quer deixar para quem está ouvindo a gente? Eu gostaria de deixar a mensagem que o oceano é o sistema de suporte à vida. Não estou falando da zona econômica exclusiva brasileira, nem da Amazônia Azul, estou falando do oceano inteiro. É muito maior do que uma questão de geopolítica, é uma questão de estabilidade do que a gente chama da ordem global, ou seja, que as pessoas não comecem a morrer, os países não comecem a desaparecer ou entrar em conflito armado por causa de questões criadas pela má gestão do ambiente marinho, que é um cenário possível. E que nós tenhamos em mente que a pegada material dos diferentes países precisa ser sempre um indicador para pautar as negociações multilaterais. Nessas negociações multilaterais, nós vemos muitas vezes críticas a países em desenvolvimento, países do sul global, como se eles fossem os grandes responsáveis pelas crises ambientais que nós temos agora. Eles não são. Eu gostaria muito que as autoridades brasileiras, militares e civis, se unissem para que o Brasil possa ter um papel relevante na governança do oceano. Ana Flávia Barros Platial, professora associada do Instituto de Relações Internacionais da UNB e professora da Escola Superior de Defesa. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexões para Convergir. Foi um prazer enorme te ouvir. Muito obrigada, Gabriela. O prazer foi todo meu.
Muito obrigada mesmo pelo convite. Grande honra estar aqui com vocês. Também quero agradecer o Jefferson Cardia Simões, professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jefferson, um prazer gigantesco te receber aqui no nosso último episódio dessa temporada. Muito obrigada pela sua participação e por dividir seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima vez. Diante de tudo que a gente refletiu até aqui, eu encerro esse episódio com uma frase dita há 2 anos por Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, em sua mensagem para o Dia Mundial dos Oceanos. É tempo de perceber que, para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, precisamos urgentemente de uma ação coletiva para revitalizar os oceanos. A gente está na década do oceano e sim, podemos fazer ecoar as palavras de Antônio Guterres para além das águas do mar. O último episódio da 3ª temporada do Conexões para Convergir fica por aqui. Se você gostou dessa conversa, compartilhe o episódio com quem você sabe que também vai gostar de ouvir tudo o que foi dito aqui. O Conexões para Convergir está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube. Muito obrigada a você que veio com a gente até aqui. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu deixo aqui o convite. Em 6 episódios, tratamos de temas centrais voltados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima, com apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. Pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Te espero na próxima temporada. Até breve!